Esse vídeo aqui ele é um processo acelerado de um projeto muito maior do que somente essa ilustração que eu vou mostrar pra vocês. Então se vocês entrarem lá no meu ArtStation, vocês vão conseguir ver o design do personagem sendo feito, as thumbnails que foram feitas, vão conseguir ver coisas sobre o personagem, quais são as skills dele, vai ter alguns GIFs sobre as skills dele também. Então você vai conseguir ver o projeto como um todo entrando lá no meu ArtStation. Deu muito trabalho fazer tudo isso, parar e ainda gravar. Então se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder mais ilustrações, mais processos de ilustração como esse que eu já tô planejando em fazer mais, eu gostei bastante. E ainda mostrar para vocês com mais detalhes, né? Com mais detalhes do que nesse vídeo aqui. Começando aqui, a primeira coisa que vocês devem já estar percebendo que tem umas coisas rolando é que primeiro tem muita coisa na tela. Sim, tem bastante coisa. Se tem, assim, 3 coisas que esses grandes projetos, essas grandes splashes precisam de bastante tempo, né? Um tempo, assim, bem alto para ser feito por uma pessoa só, de bastante conhecimento, mas também precisa de bastante referência. Então aqui, como o resultado que eu tava querendo chegar era num resultado de splash art, de LOL, essas coisas assim, então eu peguei várias splashes que eu gosto, assim, do jeito que elas foram feitas, do resultado final, e aí eu tô, né, tentando desmascarar, desvendar esse mistério aí que é conseguir fazer um splash de LOL, e tô tentando aplicar tudo aí, né? Vocês podem perceber que tem referência de anatomia, tem referência também de cor, tem referência de personagem, tem o modelo do próprio personagem. Então ele é um projeto completo. Como eu falei no começo do vídeo, eu não fiz simplesmente, vou fazer um personagem, abri uma folha ali em branco e desenhei. Não, esse projeto, ele na verdade, ele tem muito mais do que foi postado ou do que vocês estão vendo aqui. Porque eu fui e voltei umas 10... Não, mentira, 10 não, né? Mas eu fui e voltei nele ali umas 3 vezes. Então, inclusive, uma dessas etapas aí vocês puderam presenciar em live. Eu fiz ele uma vez, aí eu não tava gostando de como ele tava ficando. A ideia é esse personagem ele ser tipo uma alienígena, assim, tal. Um negócio que vem mais do espaço. Tanto que o cenário que ele tá ali no fundo já entrega um pouco isso. A própria aparência dele já entrega um pouco isso, e eu não tava gostando do jeito que ele tava ficando. Então, fiz ele uma vez ali, não gostei, falei, não, vou ter um pouco mais de calma, fiz ele pela segunda vez, também não estava gostando do resultado, e aí, né, da última vez, que é essa que vocês estão vendo, esse processo acelerado que vocês estão vendo aí eu peguei e falei, não, vou fazer, agora vai dar certo, inclusive eu vou gravar e vai virar vídeo pro canal. E agora tá virando vídeo aqui pro canal mesmo, né? Então, uma coisa que eu queria comentar é que isso aqui é um processo completo, gente. Tem de tudo. Eu fiz o design do personagem, né? Tem um arquivo no qual eu mostro as explorações. Se vocês quiserem ver, tá lá no ArtStation, né? O que eu já vou postar no mesmo dia que eu postar esse vídeo. Eu vou liberar o arquivo lá no ArtStation. Esse projeto ele é muito completo. Eu fiz o personagem inteiro. Tentei fazer uns desenhos do personagem dentro do jogo. Fiz as habilidades do personagem. O que cada habilidade vai fazer, né? Vai ter um texto lá mostrando essa habilidade faz isso, 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 dá dano, ela dá lentidão, essa aqui é um buraco negro. Então, eu pensei mesmo em inserir um personagem dentro do jogo, dentro do LoL, né? Que é um dos jogos que eu, né, mais gosto ali, principalmente de ver as artes. Nossa, agora a gente tá num ponto aqui que é uma etapa muito legal, que eu gostei bastante de fazer essa mão. Eu fiquei muito feliz com o resultado dela. Vocês podem ver que o que tá por baixo ali é só um negócio que eu não sei nem o que é, mas que eu chamei de mão ali na hora, porque na hora a ideia era só pegar o gestual mesmo. Mas agora, vocês podem ver, eu fiz essa mão uma vez, né, pegando uma referência, depois eu fui lá, fiz ela de novo, e vocês vão ver que eu ainda vou passar uma linha por cima. Então, quantas mãos que eu já não desenhei só pra fazer um personagem, né? Tudo isso pra mostrar pra vocês que levou bastante tempo. Principalmente porque o Márcio, né, o nome desse personagem é Márcio, eu não apresentei isso pra vocês. Mas principalmente porque eu fiz esse projeto entre commissions. Então, eu, tipo assim, era num tempinho. Tô fazendo encomenda agora? Não. Tá, beleza, vou fazer lá no Márcio. E muitas das pessoas que participam do Discord do nosso canal, o link vai estar aí na descrição se você quiser entrar. Entra porque, fazendo um parênteses, é uma comunidade que está crescendo bastante, todo dia está entrando gente nova.
Eu entro lá, tô sempre entrando pra gente conversar, pra gente discutir, fazer feedback em arte, também conversar de coisas da vida também, gente. A gente não vai ficar só falando de desenho nem nada, mas é isso aí, entra lá. E quem tava no Discord, inclusive, né, eu criei junto com o pessoal do Discord, né? Muito obrigado aí quem ajudou a pensar. Não sei nem porque que eu desenhei uma ambulância ali, mas na verdade eu sei. Mas muito obrigado aí a quem ajudou. E uma coisa que eu me atentei aqui, né? Falando que eu fui e voltei, é que a gente já entra no nosso próximo tópico que eu queria conversar sobre ele, que tá mostrando na tela pra vocês, que eu tô fazendo uma linha. Então, quantas vezes eu não fiz a line art desse boneco, né? Essa foi aqui, deu certo, por quê? Porque eu tomei vergonha, aí eu fui lá e inclusive fiz um modelo 3D, que é esse modelinho que vocês estão vendo aqui do lado, né? Tá ali do ladinho. Esse modelo 3D eu abri lá um site, não foi em Blender nem nada, eu ainda quero aprender a mexer um pouquinho no Blender para fazer, mas peguei, fiz uma pose lá mais ou menos do jeito que eu queria e tá aí, né? A mão você pode ver que tá um pouco errada, mas tá aí. Eu peguei para usar referências. Tudo isso para mostrar, né, que referência é muito importante. E mais importante do que tudo isso também é você ter uma linha que seja consistente. Inclusive eu já falei isso em vídeos anteriores aqui no canal, vídeos de 1 ano atrás, eu acredito, que o meu erro é muitas das vezes não colocar informação suficiente na linha. Então eu pego e eu faço só um detalhezinho e não tem tanta informação naquele shape. Eu faço só um negócio muito abstrato. E aí eu não tenho informação suficiente para continuar seguindo com o desenho lá na hora de pintar, lá na hora de adicionar os valores, adicionar o render. Eu chego e falo, tá, aqui é um bracelete, mas qual que são os detalhes desse bracelete? Sabe, essa parte que é também de concept, é uma parte muito complicada para mim que eu quero estar, inclusive, resolvendo aí nas próximas artes que eu fizer e trazer aqui para vocês. Mas vamos lá, a linha, ela é importante a você ter aquela variação. Então vocês podem até perceber, dentro dessa mão aí, né, nesse desenho de mão que eu fiz, tem linhas grossas, tem algumas linhas mais finas, e isso eu uso para tá dando volume, né? Então é bem importante você pensar isso na hora que você vai fazer o seu desenho. Não faz tudo com só uma grossura de linha, sem aquela variação nem nada, porque acaba ficando muito sem graça. Aí você não sabe o que tá mais pra frente, o que tá mais pra trás, se esse objeto é pra ter importância, se não é pra ter importância, então fica um pouco confuso. Agora a gente entra nessa fase de cor base, né? Eu já tinha feito a iluminação, já tinha decidido a iluminação até mesmo no modelo 3D que eu tinha feito, mas agora é uma hora de refinar essa cor base. Depois de eu já ter feito uma linha um pouco mais final, né? Essa seria a linha final. Então eu fui lá, peguei a camada que estava por baixo que eu já tinha feito e aí eu só adaptei para a nova linha, né? E deixei ela um pouquinho mais bonitinha, até apliquei um render, que não é render, mas foi para definir algumas formas melhor, para, por exemplo, fazer nessa saia, nessa tanga aí que ele usa, conseguir dar o volume 3D e tudo mais, né? Essa é uma etapa que, assim, se fosse no meu processo de desenho tradicional mesmo, que eu sempre uso, inclusive que eu mostro nesse vídeo de como pintar dentro do Krita, eu tenho que atualizar ele, mas se fosse no meu processo original, esse daqui já seria uma fase de render, né? Esse boneco aí já estaria com uma cor e eu já estaria renderizando agora, né? Mas fiz tudo com muita calma, para não dar errado, mais uma vez, né? Mais do que 3 vezes. Eu fiz com bastante calma. Uma coisa que vocês estão vendo aí é como aplicar a cor, né? É uma coisa muito complicada no Krita, pelo menos para mim, você aplicar a cor dentro de um personagem, dentro de um grayscale, que se for ver, isso é mais ou menos um grayscale. E porque não sei se é o Krita que funciona diferente do Photoshop, por exemplo, mas o Multiply parece que ele não é tão, sabe, tão bacana você utilizar como o Multiply que tem no Photoshop. Você usa o Multiply, ele acaba ficando muito mais escuro mesmo, assim, sabe? Você não tem como fazer uns tons mais suaves, mesmo você clareando ali a base do personagem.
Talvez possa ser eu que esteja utilizando errado, mas eu já tentei de várias formas e, para mim, nesse caso aí, o que melhor funcionou foi estar utilizando o modo cor. Então eu utilizei o modo cor, o modo de camada cor, para adicionar, né, as cores, porque você, por exemplo, eu quero fazer um personagem, esse peitoral dele aqui é azul, né? Então eu já tinha a tonalidade por baixo, eu só peguei o azul, pintei, coloquei no modo cor e é como se ele mesclasse ali, né? Sem destruir os valores que eu já tinha feito na camada de baixo. Isso é muito importante, né? Porque se eu fiz o grayscale, obviamente o grayscale ali é o que eu quero ter como base, ter como referência. Eu não quero ter que ficar mudando, né? Mas obviamente coisas no processo eles vão mudar. Mas o modo de cor ele é um pouquinho complicado, principalmente nesses vermelhos assim que a gente encontra. O vermelho é uma coisa muito complicada de você desenhar. Então você vai ter que você vai ter que ter aí o auxílio de outras cores, né? Então, principalmente o luminosidade SVG, que é os que o Maia gosta de falar aqui, eu gosto de fazer ele bastante para luz. Então, você vai ter uma base mais sólida utilizando outros modos de camada. Agora, né, voltando ao que eu já tinha falado, eu tô nessa partezinha de render, mas não é render, né? Porque essa etapa, né, como as splashes de LoL ela não tem linha, que é uma coisa que é muito difícil que eu ainda não sei fazer, aprendi bastante coisa aqui no Márcio, né? Espero que o Márcio seja um personagem muito icônico do canal, porque deu bastante trabalho. Mas eu aprendi bastante coisa, né? Por exemplo, a perna dele ali eu consegui fazer ficar sem linha, legal. O resultado final ficou uma coisa assim, sem linha, legal também, mas nem tudo eu consegui remover a linha e fazer, sabe, só funcionar com a cor, com os volumes. Ainda tem coisas que no meu processo ali eu não consigo entender, não consigo desvendar muito bem. E eu acabo tendo que disfarçar uma linha, né, e borrar ela um pouquinho ali, fazer do nosso jeitinho brasileiro, né? Porque a gente também não sabe, não é mestre em fazer arte, splash art, nem nada, a gente tá aprendendo. O Márcio também é um estudo que eu tô utilizando como um mega projeto para utilizar no portfólio, mas o Márcio continua sendo um estudo. As próximas artes eu pretendo ser um pouquinho mais assertivo. Tanto porque eu não me organizei muito para fazer o Márcio. Se eu tivesse me organizado, eu acho que eu teria feito ele com mais qualidade, porque tem muito mais processo, como eu já disse, tem muito mais processo além disso aí, sabe? Tem muitas outras coisas que eu não mostrei. E isso foi por falta de organização também, né? Às vezes ele vai ficando cansativo, aí eu não tava gostando e eu tava removendo. Mas o que eu gostaria de falar aqui é que no caso do Márcio, por exemplo, tem dessa splash art que vocês estão vendo, são cerca de 20 e tantas horas de trabalho, né, separadas aí ao longo de alguns meses, porque sim, eu falei para vocês que eu fui fazendo entre commissions, né, então eu pegava um trabalho, fazia um pouquinho, terminava o trabalho, continuava, pegava outro, então sim, ele levou bastante tempo, né, eu tô desde o começo do ano aí fazendo esse trabalho. E são tinha mais de 10 arquivos ali, tinha mais de 13 arquivos ali, e cada arquivo com 1h30, 2 horas. Então teve bastante coisa. Mas também teve bastante coisa na hora de fazer o concept dele. Gente, essa parte é uma parte fundamental, tá? Nossa, isso aqui é muito bom para você organizar melhor o seu desenho. Vocês vão ver que nessa hora eu já dei um flat ali no Márcio, né? Então ele tá tudo em uma camada só. E agora eu tô fazendo a máscara. E o que é essa máscara? A máscara que eu já inclusive mostrei nesse vídeo que tá passando aí no card de como você utilizar os vetores. Como você tá utilizando os vetores. A máscara, eu utilizei esses vetores, por quê? Porque ela fica... o delineado dela ali, o contorno dele fica mais bonitinho. Então eu peguei e fui separando, por exemplo... Eu separei, ó, o peitoral, vocês conseguem ver que tem o peitoral separado, aí depois tem a saia ali separada, aí depois tem esse negócio que eu não sei como chamar, que ele usa aqui no pescoço, né? Tipo essa capa que ele usa com essas mangas aí e tudo mais. Então eu separei isso utilizando os vetores. Porque aí tem hora que eu quero pintar, por exemplo, o torso do personagem, o tronco dele, e
se fosse tudo em uma camada só, ia ficar muito atrapalhado, ia ter que ficar tomando muito cuidado para não mexer no que tá em cima, nesse utensílio que ele tem, nessa estrela que ele tem no peito, ou até mesmo na saia. Então você separa essas coisas utilizando os vetores. Fazer essas máscaras, né, é uma das coisas que o pessoal dos vídeos aí que fazem as splashes oficiais, você sempre vai ver. Chegamos num ponto que a gente já tá no final aqui da splash art, e isso aqui pra mim foi uma ideia que não sei como que ela veio na minha cabeça. Eu devo ter colocado alguma cor errada aí no fundo que me deu essa ideia, mas eu não tava gostando de jeito nenhum desse fundo, né? Eu fiz o Márcio e pra mim ele tava muito roxo, né? O personagem é roxo, com a perna roxa, calça roxa, a armadura dele é roxo, tudo. Aí vinha o fundo e o poder que tá na frente ainda, sabe? Então, pra mim tava tudo uma coisinha só. Eu tentei até mesmo adicionar esses detalhes de ouro, que não tinha, eu acho, na versão mais oficial. Não tinha tantos detalhes de ouro assim, né? Pra adicionar o amarelo pra dar esse contraste com o roxo. Mas esse fundo aí, mudou totalmente o destino da splash art lá no final. Porque ficou um negócio assim um pouquinho mais fantástico, um pouquinho mais lúdico assim. E até depois adicionando as estrelinhas, adicionando o planeta ali atrás um pouquinho, né? Eu peguei esse planeta e peguei um brush esfumaçado e passei ali umas corzinhas só pra dar a ideia de que ele tá lá no fundo. Deu uma perspectiva pro desenho e isso mudou completamente ali o caminho. Dá mais uma ideia de um universo, um negócio mais lúdico, assim, com umas nuvens e tudo mais. Muito mais do que aquele vazio que tava no cenário antigo. Aqui a gente já chega no momento em que, beleza, a gente pode considerar o render, né? A gente ficou nessa de, é render, não é render? Será que é render essa parte? Não é? Mas agora eu acho que eu já tenho certeza de que esse momento aqui é uma etapa de renderizar. Nesse processo, né, dos caras, vou chamar o processo dos caras, né? Agora já é uma etapa de renderizar. Vocês podem ver que eu sofri bastante para fazer esse abdômen aí, porque eu não tava querendo fazer uma coisa que, nossa, tipo aquela splash ali do Silas, de LoL, né? Não sei se vocês viram que ela tem uma splash do projeto Silas. Não queria fazer tipo aquilo, porque se for ver é uma armadurinha, né? Ele tá vestindo uma armadura e não vai ser tão legal assim tacar uma armadura e pôr o abdômen na armadura. Mas mesmo assim também não queria que ficasse liso. Então eu fui e voltei, fiquei com vários problemas. Mas nessa etapa de render eu tive que descobrir uma coisa que é muito fundamental. Que é como você usa os shapes, né? Eu tenho que aprender a usar os shapes e tirar a linha realmente do meu processo. Porque, cara, é muito difícil. A linha é uma coisa que deixa muito na zona de conforto, né? Ah, não tá funcionando? Aí você vai lá e põe uma linha. Aí começa a funcionar tranquilo. Então, tirar isso da minha cabeça, né? Tirar essa mentalidade foi um pouquinho difícil. Tem coisa aí que eu, olhando aqui agora, já vejo, opa, tem uma linha que pode sair. Mas não vamos ficar mexendo mais no Márcio, já tá feito. Vamos tentar resolver isso para os próximos projetos, né? Mas aprender a pintar, a melhorar os shapes vai dar muito mais volume para o seu desenho e você vai perder essa necessidade de você ter que usar uma linha para definir a separação entre duas coisas. Então você vai usar muito mais da iluminação, você vai utilizar muito mais dos valores, né? Você vai utilizar muito mais do tipo do material. Nossa, até o tipo, por exemplo, se é um ouro ali, o ouro já fica um pouquinho mais fácil de você representar do que pele, por exemplo. Representar pele sem linha é um negócio assim terrível, cara. É medonho. A mão do Márcio ali, principalmente em outra cor, né? Tipo, se você colocar pele em cores normais, talvez fique um pouco mais fácil. Agora você fazer com roxo, que já é uma cor bem difícil, foi realmente bem complicado renderizar esse Márcio com esse tanto de roxo, né? Essa saia dele, pra mim, foi bem tranquilo, já tava bem certo. Eu gosto desses detalhezinhos, né? Por exemplo, agora que eu tô adicionando no braço, que ele é uma regrinha daquela famosa regra do 80-20, que é você deixar 80%, pegar 80% do trabalho ali e colocar em 20% da arte.
foi quase isso que eu fiz, mas no final esse conceito aí ele foi meio que pro espaço, porque eu acabei renderizando muito mais do que devia. A gente já vai chegando nessas etapas finais, vocês vão ver que eu vou adicionando ali umas ring light, né, que é uma luzinha de contorno pra gente dar alguns ênfases. Coloca aquelas barrinhas pretas ali pra ver se o desenho ele tá dentro do frame mesmo, porque como ele vai ser usado pra League of Legends, né, ele tem que estar naquele framezinho, esse aqui, ó, de carregar os personagens. Então a gente consegue finalizar o nosso Márcio. Vamos lá conferir como ficou o resultado final desse splash art. Então, esse aqui é o resultado final do Márcio. O Márcio ficou bom. Vou falar pra vocês que ficou, assim, melhor do que eu tava achando que eu ia ser capaz de fazer. Então é isso, gente. Muito obrigado aí a você que assistiu o vídeo aqui até o final. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, eu fui falando muita coisa, fui e voltei, não fiz tanto roteiro para falar desse vídeo, mas não importa, esse projeto do Márcio ele também já foi uma coisa muito solta, que às vezes foi, que voltou, que refez, então se esse vídeo ele for um pouquinho caótico assim, também não tem muito problema, ele vai pegar a essência dessa ilustração, né? Não importa meio que o conteúdo que tá tendo dentro, o que eu queria mostrar para vocês era mesmo o vídeo, o que eu consegui fazer, uma conquista pessoal, né, para colocar nesse portfólio. Então vocês vão conseguir enxergar melhor um pouquinho das dicas que eu mesmo ensino para vocês e mostrando que se vocês aplicarem essas dicas, vocês também podem chegar a fazer desenhos como esse, desenhos infinitas vezes melhores, beleza? O meu nome é Gabriel Teles, eu vejo vocês lá nos próximos vídeos. Fiquem atentos aí com as coisas que vão sair no canal e valeu, falou!